Muito bem, estamos de volta aqui na Show de Negócios, o canal do empresário moderno, juntos aqui nessa manhã super especial. Aliás, manhã não, finalzinho da manhã, comecinho da tarde já, desse dia 19 de agosto do ano de 2020. E eu tenho aqui a grata satisfação de receber um grande amigo, um grande parceiro, que tem coisas muito especiais para compartilhar com você hoje. E o que eu disse no bloco anterior, né? O pessoal que deseja aí conhecer, deseja aperfeiçoar na questão da oratória, da comunicação interpessoal, você não pode perder a entrevista de hoje. Realmente super especial. Vou falar dele, que é um especialista em comunicação e oratória. Tem aí o programa dele que eu achei ótimo, o trocadilho, Walk the Talk. Legal, com mais de 25 anos de experiência, acelerou a sua carreira corporativa e os seus resultados enquanto desenvolvia conscientemente a comunicação de executivos e líderes nas empresas por onde transitou. Hoje tem como missão implantar a habilidade de comunicação de forma prática, simples, leve, em profissionais e líderes. É comunicador profissional há mais de 10 anos, formado pelo SENAC, Rádio Locução Comercial, mestre de cerimônia e apresentação de programas de TV. E também host do podcast Speakercast, é isso? Legal, hein? E fundador aqui da Best Speaker, onde ele emprega a sua metodologia, a fórmula da comunicação de sucesso única, que integra elementos e técnicas do rádio, da locução comercial, da TV, do palco, com os diversos cenários do mundo corporativo. Senhoras e senhores, vamos receber com muita alegria aqui o meu querido amigo Edgar Caetano. Edgar, seja muito bem-vindo aqui a Show de Negócios. Mais um apaixonado em comunicação aqui para a gente conversar hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua presença hoje. Hélio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você e com os seus ouvintes, espectadores da Show de Negócios. É uma honra, na verdade, estar disponível para vocês nesse canal que você abre aqui para a gente falar um pouco mais em alta voz sobre comunicação e oratória, que é uma matéria, sem dúvida, uma habilidade, uma das mais importantes para o desenvolvimento humano e profissional. Sem dúvida alguma, né? Como eu disse no comecinho da entrevista aqui, nós somos apaixonados por isso, né, cara? Já tá no DNA, em tudo que a gente faz. É verdade. E são poucas pessoas no ambiente corporativo, Edgar, que têm essa preocupação, né? Nós, principalmente no rádio, nós temos essa missão, digamos assim, de transformar algo intangível, né? Algo que não tem imagem, algo que não tem cheiro, e vender esse produto, vender esse serviço através das ondas do rádio, que você não tem recurso nenhum. Você tem que, através de palavras, tons, né, inflexões, tentar convencer o telespectador, no caso o ouvinte, de que aquele produto é bom e que o cara vai sair da casa dele e vai lá, né, comprar o produto, comprar ou consumir aquele serviço. E isso, infelizmente, não sei se você tem tido a mesma impressão, Edgar, as pessoas estão muito na questão da imagem. Então perde um pouquinho do criativo, da imaginação, que é a base de tudo, né? Então eu fico muito feliz de você ser um dos precursores nesse segmento, de manter essa questão do rádio, da comunicação, direcionado para as empresas. Mas antes de tudo, quero saber um pouquinho de você, cara. Quero saber como é que você acabou indo para essa área de comunicação, se você desde pequeno, aí se é aquele moleque lá que fica mexendo o saco do pai e da mãe, ficava lá gravando as coisas no gravador, ficava ouvindo o rádio alto. Como que foi? Como que surgiu essa questão da comunicação na sua vida, Edgar? Muito bom. A minha história é totalmente diferente da maioria dos comunicadores profissionais e radialistas. Na verdade, o rádio foi um sonho, uma paixão que eu desenvolvi na minha adolescência, mas antes disso é importante dizer, para quem nos assiste e nos ouve nesse programa, que eu não tinha esse talento aflorado quando garoto. Na verdade, eu era um garoto muito quieto, introspectivo, tímido, tinha uma dificuldade tremenda de me comunicar com as pessoas e sofria muito, muito com isso, Hélio. Até que aos 12 anos de idade eu fui convidado para fazer um curso de oratória, 30 minutos por semana, e eu aceitei o desafio. Esse curso mudou radicalmente a minha vida para sempre, porque foi um divisor de águas, foi uma bifurcação que me levou para um caminho totalmente diferente daquele que, enquanto criança, jovem, adolescente, eu trilhava para mim. Eu trilhava um caminho medíocre, mediano, confortável, de estudar pouco, trabalhar pesado,
Nada contra trabalhar pesado. Trabalho muito hoje, você também trabalha, a gente trabalha muito pesado. Mas eu só queria levar uma vida mediana como um jovem que veio de Minas Gerais, ex-boia fria, e que estava aqui... Você é de Minas? Eu sou de Minas, exatamente. Que cidade? Paracatu. Eita. A mesma cidade do Joaquim Barbosa. Olha que legal. O único cara famoso que eu conheço de Paracatu. Você é o segundo, tá vendo? Já tem 2 que representam a cidade. Lá. E o fato é que eu tive que buscar a oratória para desenvolver uma habilidade de comunicação que para muita gente é natural, muita criança se desenvolve facilmente nesse sentido, mas não foi o meu caso. Aos 16 anos, por conta da capacidade de me comunicar bem, eu consegui o meu primeiro estágio aqui em São Paulo, na Faria Lima, num banco, e aí a minha vida mudou novamente, porque eu estava dessa vez no mercado corporativo, eu estava no mercado que faz parte do mercado que você atua, que você encontra, conversa com as pessoas, e as oportunidades naturalmente são infinitamente maiores do que no interior de São Paulo, onde eu vivia. Com essa possibilidade, eu mergulhei de cabeça na comunicação, na oratória, porque eu percebi que isso acelerava o meu desempenho e os meus resultados no mundo corporativo. Como é que eu vim parar aqui? Em 2009, eu me formei radialista, como eu disse, era um sonho antigo. E por conta da capacidade de me comunicar bem em público, muitas pessoas falavam: Edgar, vai pro rádio, faz locução, você vai se dar bem. E aí, depois de muitos anos teimando, eu aceitei o desafio, fui pro rádio, aceitei essa habilidade, esse talento que eu tinha desenvolvido nos últimos anos, e depois me formei como mestre de cerimônias, apresentador de programas de TV, mas ainda no mercado corporativo. De modo que tudo que eu aprendia no rádio, na TV, no palco, como mestre de cerimônias, apresentador de eventos, eu trazia para o mercado corporativo, melhorando os meus resultados e das minhas equipes, para que elas pudessem, as pessoas à minha volta, se comunicassem melhor também. E isso foi acontecendo gradativamente. Felizmente para mim, eu deixei o mercado corporativo e montei a minha empresa de comunicação, desenvolvendo agora profissionais e líderes com a habilidade que me trouxe até aqui depois de 25, 27 anos. Sensacional, meu querido. Olha, eu digo assim, você viu que é um cara apaixonado. Quando fala de comunicação, a gente já se empolga, já tá no DNA, não tem jeito. E que eu acho muito legal também, Edgar, você colocou, só voltando um pouquinho nessa questão, você falou que com quantos anos você tinha quando você teve início? 12 anos de idade. Com 12? Mas você, até então você era tímido, mas você era uma pessoa assim que conseguia falar quando tinha um grupo de pessoas ou não? Era uma pessoa travada, fechada mesmo? Muito pouco. Como que era? Falava muito pouco, não conseguia ordenar as ideias, não conseguia usar a comunicação não verbal e às vezes falava para dentro, falava baixo demais, palavras curtas, frases incompletas. Ou quando eu conseguia abrir a boca com mais, digamos assim, mais força, eu acabava sendo violento demais, ofendendo as pessoas. Então, eu ficava, eu digo que em 2 extremos. Ou no não dito, ou no maldito. ou era 8 ou 80, não tinha meio termo. Eu não tinha meio termo. Poxa, que legal. E aí, a locução propriamente dita, você fez Senac, inclusive estávamos conversando nos bastidores, fizemos a mesma escola, né? É verdade. Como eu sou um pouquinho mais velho, eu inaugurei a escola, porque eu falei que quando a gente entrava no estúdio, tinha cheiro de cola ainda. Isso foi em 97, 98. Hoje, graças a Deus, né, Edgar, nós temos várias escolas de radialismo, de locução, né, o DRT, que é disponibilizado, já tem mais escolas. Antigamente não tinha. Eu lembro que na época, não sei se você passou pela mesma situação, era quase um vestibular. Eu me lembro que tinham 5 mil pessoas na época para 40 vagas aqui em São Paulo. Eu fui, cara, eu falei, eu vou passar, mas de jeito nenhum. E era uma prova puxada, tinha que ter redação boa, a redação era puxada, e tinha um teste prático, né, que era ler um texto, não sei se você, da tua época, passei era assim. Por isso também. Passou também? Sensacional. Tinha que ler uma notícia e ler um comercial. Você fala, cara, se eu tô aqui para aprender, como é que eu vou ler esse negócio? Não tem lógica, né? E aí, por um milagre, foi um milagre, acho que Deus queria, acabei passando, mas... E hoje eu vejo assim, né, graças a Deus, que tá difundindo no Brasil todo, né, das pessoas poderem se expressar e se comunicar melhor. Mas aí qual que foi a sacada então? Aí a oratória fez com o bichinho crescesse em você. Aí foi para a locução, você viu que tem mais possibilidades.
Qual foi essa sacada, o teu insight? Assim, falei, cara, eu vou pegar esse conhecimento e vou levar para o corporativo. Como é que deu esse insight em você? Depois que eu me formei como radialista e locutor comercial, eu tentei a carreira no rádio, mas eu acabei optando pela locução comercial, que foi um caminho muito mais prático. Inclusive, montei o meu estúdio, investi pesado, montei a minha empresa e estava indo muito bem, obrigado, até que eu quebrei. Porque houve uma queda no mercado corporativo de contratações de profissionais independentes. Publicidade, né? Teve mesmo. Exato. E eu quebrei em 2013, 2014 mais ou menos. Voltei para o mercado corporativo como executivo. Mas aí eu já tinha uma visão muito mais empreendedora. Certo. O que eu fiz? Eu usei a visão empreendedora, mas toda a bagagem que eu tinha como apresentador de eventos, como mestre de cerimônias, como locutor, como radialista, dentro das empresas. Então, eu me aproximei do mercado, da área de marketing, para oferecer uma habilidade que poucas pessoas no mundo corporativo têm, para gravar vídeos de vendas, para gravar vídeos de embalde marketing, de conteúdo, para apresentar os eventos da empresa. Então, eu me tornei a vitrine da empresa, o porta-voz da empresa. E isso me deu muita visibilidade. Com o passar do tempo, eu voltei para o Senac, me formei como apresentador de programas de TV, porque eu queria melhorar a minha capacidade de produção audiovisual dentro das empresas, e eu queria ter o meu próprio canal do YouTube, eu queria expandir os horizontes. Claro, a gente sempre tem um sonho de ir para uma emissora, de ter um programa, mas esse sonho, ele nos leva à excelência. É excelente que as pessoas almejem estar um dia no SBT, na Globo, na Record, não importa. Isso vai fazer com que as pessoas melhorem a sua capacidade. Foi o que eu fiz dentro das empresas com esse sonho grande. Eu fui melhorando a minha capacidade como comunicador, criando programetes, criando algumas coisas com a equipe interna de marketing, e isso foi chamando a atenção do mercado. Um dia, um parceiro que estava montando uma escola, que já havia montado uma escola de negócios, uma escola com habilidades do futuro, soft skills, me desafiou para que eu ensinasse as pessoas a falar em público. E aí começou agora formigou, Hélio. Formigou total. Falei, agora com sangue no olho já. E aí eu fiz um quadro na minha mente. Falei, pô, eu tenho toda uma bagagem profissional como comunicador, eu tenho uma bagagem do mundo corporativo e eu transitei por vários cenários, desde uma simples reunião de equipe, a uma apresentação de resultados para investidores, a uma apresentação para grandes eventos, a uma videoconferência, que são cenários que a gente usa no mundo corporativo no dia a dia. Eu pensei, eu posso ensinar isso para as pessoas. E aí, lá fui eu ensinar as pessoas a se comunicarem bem no mundo corporativo em todos esses cenários. E você sentiu um pouco de digamos assim, acanhamento por parte do pessoal, ou tipo assim, um certo preconceito? Pô, esse cara é comunicador, quer me ensinar a falar com pessoas do setor financeiro? Rolou esse tipo de coisa também, ô Edgar? Rola porque as pessoas elas têm um preconceito natural de como é que alguém que veio do rádio ou que fez cursos de comunicador vai me ensinar. O que me deu base para quebrar essa resistência foi a vivência de 22 anos no mercado corporativo, de estagiário de banco, falei como quase um carioca, de estagiário de banco a executivo de fintech. Foram 22 anos passando por várias áreas diferentes. A minha primeira formação é contabilidade, depois eu me formei como gestor comercial e eu fui migrando de área, fui contábil, financeiro, gestor comercial, fui para a área de parcerias, área de marketing, eventos, e todos esses trajetos, esses caminhos diferentes foram me dando massa crítica, repertório, de modo que qualquer profissional hoje, e eu já treinei mais de 10 mil profissionais e líderes, que tenha um desafio de comunicação, eu consigo ajudar de forma prática. É por isso que eu coloco na minha mini bio Walk the Talk, que é aquele profissional que faz aquilo que fala. Não simplesmente leu um livro ou fez um curso. Ele viveu. Teoria. Não é só teoria, é prática. Sensacional. Em cima desse conceito que você mencionou do Walk the Talk, você está já 25 anos galgando isso aí, já no ambiente corporativo. Quais foram as experiências mais, digamos assim, marcantes para você nesse período? Deve ter história para contar, até falar chega. Lembra de algum fato, alguma pessoa, não precisa mencionar nome, mas você falou, cara, realmente a comunicação transforma. Teve alguma situação?
Eu vou contar primeiro um incidente comigo, no momento da minha carreira em que eu só havia me formado como locutor e radialista, estava no mercado corporativo como executivo de contas, e o dono dessa empresa me convidou para acompanhá-lo, ele, treinador, palestrante internacional, para acompanhá-lo num treinamento no Mato Grosso do Sul. Eu falei, ok, eu vendi o treinamento e ele ia entregar o treinamento. Ele falou, Edgar, vamos comigo, você já está acostumado com esse treinamento, já sabe o que eu vou falar, mas eu quero que você vá comigo, é o teu cliente. E eu viajei para o Mato Grosso com ele, estava lá no hotel, super tranquilo, e pensando comigo, Hélio, que delícia, eu vou ficar aqui o dia inteiro só descansando, só aprendendo com... Eu vou citar o nome dele aqui, que é um mestre do mercado de vendas, Raul Candeloro. Eu vou só aprender com o Raul Candeloro hoje, com o meu líder, e vou curtir. Aí no café da manhã ele falou, Edgar, você está preparado? Eu falei... Para, tô preparado. Já tô aqui contigo. O que você precisa de algum apoio no treinamento? Ele falou, não, você vai dar o treinamento. Eita, você falou, a casa caiu. Eu falei, como assim, Raul? Você tá louco? Não. Você vai dar o treinamento. Eu acredito que você está preparado para esse momento e eu quero te desafiar. Eu falei, ok, adoro desafios maiores do que eu aceito o desafio. Dei o treinamento para 150 pessoas com o apoio do Raul. Obviamente, ele não se omitiu. Sim. Ele precisou abrir e encerrar o evento porque ele estava sendo pago para isso. Mas ele deixou claro, pessoal, quem vai apresentar o treinamento para vocês é o Edgar. E naquele momento... caiu uma ficha de novo de que se eu não estivesse preparado somente do ponto de vista técnico, ou melhor, além do ponto de vista técnico, do ponto de vista da comunicação, eu não teria dado conta, Hélio. Eu teria patinado, eu teria recusado aquele desafio, eu teria me acovardado e me escondido debaixo da mesa do café da manhã. E eu fiquei pensando quantos profissionais e líderes já perderam oportunidades de voar alto porque não estavam preparados para se comunicar. Conteúdo tem, hard skill tem, conhecimento não falta, mas dar a cara a tapa para 50, 100, 150 pessoas e entregar um treinamento de 8 horas, será que a comunicação desse camarada está pronta, está preparada para levar ele? Então essa história para mim foi marcante, porque eu ensino isso para as pessoas. Como é que você aproveita uma oportunidade inesperada num café da manhã. A partir, o que veio daí? Edgar, que legal, você deu treinamento, acabou. Não, a partir daí eu fui convidado para ser consultor de campo e treinador da Venda Mais. O Raul me fez o convite na sequência. Tá vendo? O meu salário dobrou. Para e pensa, Hélio. O seu salário dobrar da noite para o dia. Quanto isso vale para um profissional e líder? Só da comunicação. Só por conta da comunicação. Um grande problema hoje, Edgar, que eu sinto na questão corporativa é principalmente, nós temos evidentemente as duas comunicações, a interna e a externa. A grande dificuldade que eu tenho visto hoje é a comunicação interna. Muitas vezes a equipe de marketing desenvolve todo um planejamento, uma criação, tudo bonitinho, pega as principais mídias, TV, rádio, jornais, enfim, internet hoje, faz tudo bonitinho. Só que não comunica quem está dentro da empresa. E é muito comum as pessoas ligarem para a empresa para perguntar, e tal coisa, a pessoa, eu não estou sabendo, não me contaram. Como resolver essa questão da comunicação interna, gente? De só focar no cliente externo e esquecer que tem um cliente interno, que é um cara que trabalha com você. Como que a empresa, como que o empreendedor consegue resolver essa questão que, olha, é um desafio de longos anos? Tem alguma sugestão para isso? Não tem nada pior do que você estar numa empresa e descobrir pelo teu cliente que a tua empresa fez algo. E isso acontece o tempo todo. Eu vi isso inúmeras vezes. Para mim, o primeiro passo é você definir como premissa que nada pode ser publicado fora da empresa sem que todos os colaboradores tenham ciência daquilo. Mesmo que seja um velho procedimento como imprimir e fazer com que as pessoas deem um visto de ciente. Hoje não é preciso mais fazer isso. Hoje com ferramentas como Slack e outras plataformas de intranet, todos os colaboradores podem ter ciência do que está se passando, do que a equipe de marketing está criando e vai para o mercado antes de ir para o mercado. Para que as pessoas não sejam reféns de uma incoerência na comunicação, de saberem das novidades da sua empresa pelo teu cliente, não faz o menor sentido. Então o primeiro passo é esse, definir como num checklist
Quais são as etapas desse processo ou desse projeto? Tem que ter uma etapa que preceda a divulgação para o mercado, para a grande mídia, que é a divulgação interna. Isso é importantíssimo. Segundo aspecto, fazer com que a cultura da empresa seja uma cultura de compartilhamento de informações, em que as áreas se conversem e se vejam não como empresas competidoras ou que concorrem entre si, mas como equipes que estão no mesmo barco, buscando o mesmo objetivo na mesma missão. Se não acontecer esse tipo de comportamento, ou seja, se isso não fizer parte da cultura da empresa, e a cultura nada mais é do que aquilo que as pessoas fazem no dia a dia dentro do ambiente corporativo, não adianta ter um checklist, não adianta ter uma ferramenta ou uma intranet fantástica se as pessoas não tiverem a cultura de compartilhar o que elas estão fazendo com os outros colegas e áreas. Então isso é importante. Mas de onde vem isso? Do meu ponto de vista e dos grandes especialistas corporativos. Isso vem de cima. Não é que tem que ser top-down no sentido de engula, de cima para baixo. Top-down no que diz respeito ao comportamento, à coerência na comunicação. Um provérbio alemão diz que as suas ações falam tão alto que eu não escuto o que você diz. Então não adianta o diretor, o líder, o gerente cobrar da base da pirâmide esse comportamento se ele não comunica, se ele não interage com as outras áreas, se ele vai fazer uma entrevista numa rádio, por exemplo, ele não divulga, ele não conversa com as pessoas, ele não avisa. Estou dando esse exemplo porque é o que a gente está vivendo aqui hoje, mas muitas vezes a gente vê o CEO e a gente vê, caramba, não sabia que ele ia estar nesse programa, que ele ia estar nesse evento. Ele não divulgou, ele não falou. Então tem que ser top-down no exemplo. A questão da comunicação também, outra coisa que o pessoal me pergunta muito em consultoria, que eu acho até engraçada a pergunta, mas enfim. Hélio, a comunicação ajuda a vender? Por Deus, eu ouço isso. Uau. Vou repassar a pergunta para você, já que estamos compartilhando. Edgar, a comunicação ajuda a vender? Vendas é a arte de transferir credibilidade, do meu ponto de vista. E ninguém transfere credibilidade sem uma boa comunicação. É impossível. É impossível. Todos nós vendemos, mesmo que não sejamos vendedores. Um advogado vende, um líder vende, uma esposa vende, o marido vende. A gente está vendendo ideias, conceitos, a gente está vendendo os nossos pensamentos para que o outro se engaje, para que o outro se influencie pelo aquilo que estamos dizendo. E a influência, ela não vem das pessoas gostarem da gente. Eu não preciso gostar de alguém para comprar algo dele. Eu preciso ser influenciado por ele. Agora, ninguém consegue me influenciar você, se ele não transferir credibilidade. E ninguém consegue transferir credibilidade apenas por ter um bom produto, um bom serviço. Ele precisa ser coerente na comunicação. Então, a base da credibilidade, que por sua vez é a base da influência, é a coerência. Então, um vendedor que não se comunica de forma coerente, que vende aquilo que ele não acredita, aquilo pelo qual ele não é apaixonado, que representa uma empresa pela qual ele não o inspira, que tem uma missão que não brilha os olhos dele, cujos valores vão contra os valores dele. Esse vendedor acaba sendo incoerente, mesmo que ele não queira, na sua comunicação. É aquele vendedor TechPix que não acredita muito bem no produto, mas ele quer fazer com que você acredite, mas ele não acredita. E aí você pergunta para ele, você usa esse produto? Ele fala, veja bem, aí realmente, Hélio, não tem condições. Então, a base de uma boa venda é a comunicação, por conta da credibilidade. Edgar, outra questão que as pessoas perguntam muito também, além disso aí, existe comunicação persuasiva? Às vezes eu brinco, eu falei, gente, se é uma boa comunicação, ela tem que ser persuasiva. Mas vamos explicar para o pessoal que não sabe a diferença, o que é comunicação e o que é comunicação persuasiva. Legal, boa pergunta. A comunicação nada mais é do que tornar aquilo que para mim é comum para você. Nós vamos partilhar as mesmas informações, as mesmas ideias. Se eu tenho um pensamento, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, e eu não consigo fazer com que essa ideia, que na minha cabeça é muito óbvia, muito clara, óbvia e clara para você na tua cabeça, eu não estou me comunicando. Eu posso estar emitindo sons, eu posso estar entregando palavras, grunhidos, e uma série de informações soltas
que de verdade não vão fazer com que essa informação, esse conteúdo se torne comum para você. Então, basicamente, comunicar exige que você entregue um pedaço de você. Porque você partilha aquilo que é seu e não é só o conteúdo, não é só o verbo, o verbal. É o não verbal. E o não verbal responde por 93% da eficácia da comunicação. A linguagem corporal, o tom de voz, o volume, todo o colorido. Eu gosto de usar essa expressão colorido na voz, que você pode usar para entregar, para fazer com que esse conteúdo se torne comum para o outro. Agora, a comunicação persuasiva é aquela que atinge um objetivo, é aquela que persuade o outro a ir no mesmo caminho que você. Eu prefiro dizer que é uma comunicação que influencia, porque nem sempre você precisa de gatilhos mentais ou de estratégias de comunicação, pensando na comunicação de marketing que usa muito os gatilhos mentais de escassez, de autoridade e muitos outros. Talvez você nem precise usar esses gatilhos persuasivos para mostrar para o outro que o teu produto é bom, que o teu serviço tem valor, que você é alguém confiável, simplesmente por você agir com naturalidade, por mostrar o quanto você acredita naquilo que você vende, você já consegue transferir essa credibilidade sem necessariamente, nada contra, eu também gosto e uso, sem necessariamente usar gatilhos persuasivos ou gatilhos de escassez, gatilhos mentais. Edgar, e o pessoal que, como você, aos 12 anos, tímido, mais acanhadinho, não gostava muito de falar com o pessoal. Como que era com as meninas também? Era pior ainda, né? Hélio, nas brincadeiras de pera, uva, maçã e salada mista, eu só me dava mal. E, às vezes eu ganhava um aperto de mão dos meninos. Pronto. Ainda bem que você tinha o prêmio de consolação ainda. Menos mal, né? Era terrível. Mas a grande questão é essa, Edgar. Tem muita gente que está nessa situação que também confunde, acha que por ser tímido você não pode ser comunicador. E nós sabemos que a história mostra. Pega Churchill, por exemplo, um cara mega tímido. Pô, o cara deve fazer discursos maravilhosos, enfim, revolucionou a Inglaterra, fez um monte de coisa, e sendo tímido. Então não é desculpa. O que essa pessoa que de repente sofre com isso, até para questão de relacionamento mesmo, de repente não conseguir chegar ali no homem, na mulher, ou tem dificuldade, sei lá, numa entrevista de emprego, expor um produto, expor um serviço, o que essa pessoa pode fazer? Qual que é o, digamos assim, o primeiro degrau para que essa pessoa possa se desenvolver, ser evidentemente respeitada, ter credibilidade? Tem a solução para isso? Tem um caminho sim. Não é fácil, mas é possível. E se é possível, com conhecimento, técnicas, boas práticas e esforço, é possível fazer isso. O primeiro grande passo que essa pessoa, eu não digo nem um pequeno step, é um grande passo mesmo, é ela acreditar que ela pode, ela mudar o modelo mental dela, mudar o mindset para entender que o tímido, o introvertido também pode se comunicar respeitando essa característica dele. Ele não precisa mudar, ele não precisa ser o palhaço da turma, o brincalhão da noite pro dia, ele não precisa ser o extrovertido imediatamente. Mas se ele der esse passo, acreditando, e isso é fácil para ele porque é intra, é só ele e os pensamentos. Trabalhar a mente, o modelo mental, acreditando que é possível. Como exemplos, você citou o Churchill, Steve Jobs era tímido, Bill Gates também faz excelentes palestras, inclusive no TED Talks, e é um camarada mais introvertido, mais tímido, mais acanhado, mas que se comunica muito bem. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é caminhar na direção da exposição sem medo de ser feliz, acreditando que você não vai ser torturado, você não vai ser preso, ninguém vai te matar. Então, tenha tranquilidade para saber que, ao passo que você caminha na direção da exposição, e por que eu digo caminhar na direção da exposição? Você não precisa agora, imediatamente, amanhã, aceitar um convite para uma palestra, para uma videoconferência. Se você é muito tímido, muito fechado, talvez o que você possa fazer é expandir a sua zona de conforto. Comece se comunicando melhor com as pessoas dentro de casa, com frases completas, cumprimente as pessoas abrindo bem a boca,
escutando as respostas, interagindo com elas. Pequenos passos na direção da exposição, que eu chamo do micro para o macro, que não vão representar grandes desafios. Eu era corredor de rua até alguns anos atrás, depois eu machuquei meu joelho e aí fiquei só no tênis. Como é que eu comecei a correr? Eu comecei a correr 10 metros e eu não aguentava correr mais do que isso. Eu voltei para casa. Na manhã seguinte, eu corri 50 metros e depois 100 metros. Um dia, eu estava correndo 10 mil metros, 10 quilômetros. Depois, 20 mil metros, 20 quilômetros. Gente, não foi da noite para o dia, isso levou meses. Então, para você expandir a sua zona de conforto, dê um passo por vez, converse mais com as pessoas, aborde as pessoas no elevador, não diga só, opa, oi, e não responda. Cumprimente as pessoas, olá, Hélio, tudo bem? Que prazer ver você, como vai? Ouça a resposta e responda. Então, se a gente expandir os nossos horizontes e a nossa zona de conforto do micro, como eu fiz, eu era muito tímido, muito acanhado. Alguém falava assim, fala com aquela pessoa. Não, você tá louca? Não, não vou falar com ele. E aí eu fui, aos poucos, expandindo essa zona de conforto para me tornar uma pessoa mais comunicativa. O tímido, o introvertido, o velho Edgar tá dentro de mim? Claro que tá. Às vezes, Hélio, eu entro num evento e saio, não quero conversar com ninguém. De verdade, isso acontece. Eu tenho o direito de fazer isso. Mas ainda assim, quando eu preciso, eu tenho que ir lá tomar coragem, dar um tapinha na cara, ir lá conversar com alguém, trocar um cartão, porque é necessário fazer isso. Network é fundamental. Não tem, nos dias de hoje, principalmente, né, Edgar, não tem como. Uma outra questão também que muitos empresários perguntam, já entendi que comunicação é importante, já entendi que isso gera um mundo, que o network faz parte da minha vida, mas como que eu introduzo a comunicação na minha empresa? E eu repasso essa pergunta para você, meu querido. Como introduzir a comunicação na empresa hoje? Embora estejamos interconectados, muitas vezes não estamos nos comunicando. Esse é o X da questão. Queria que você compartilhasse com a gente sobre isso também. Para estimular os empreendedores e líderes a buscarem, primeiro eles, essa habilidade, esse skill, eu queria lembrar que, segundo uma consultoria internacional de relações públicas, empresas cujos líderes se comunicam de forma eficaz têm um poder de até 47% maior de retorno financeiro. Ou seja, elas têm, diante dos seus concorrentes, a capacidade de ganharem mais, quase que 50%. É um valor, é um percentual muito atraente. Agora, como que isso começa? Começa, de novo, do topo da pirâmide. Os líderes... Guy Kawasaki, que foi parte da equipe de marketing do Steve Jobs lá na década de 80 e hoje é o Chief Evangelist, o CEO do Canva.com. Ele inclusive fala, não é o executivo, né? É o Chief Evangelist Officer, né? Ele é o evangelizador da plataforma dele dentro da companhia. O Guy é uma pessoa que dispensa apresentações, é sensacional. Ele deu uma entrevista para um grande comunicador especialista em comunicação nos Estados Unidos, Carmine Gallo, que é autor de alguns livros, inclusive o manual do TED. E ele disse assim, Carmine, quanto mais alto você sobe na cadeia de liderança de uma empresa, melhor tem que ser a sua comunicação. Você tem que estudar, você tem que aprender a se comunicar bem. E a garotada que está chegando agora, é importante seguir também esse caminho, porque de que outra forma você vai mudar o mundo? E aí ele disse, não vai ser por meio de uma mensagem de texto. Fato. Então, primeiro, os líderes têm que começar a estudar oratória, comunicação. Como? Cursos online, curso com especialista, mentoria. Eu tenho sido contratado aqui em São Paulo por grandes executivos e líderes para dar mentorias individuais ou coletivas para esses líderes dentro das empresas. E esse é um caminho. Então, começa de cima para baixo. Promover dentro das empresas workshops, encontros, palestras. Na próxima semana, eu vou dar um workshop de 2 horas para uma multinacional. Estaremos, sim, à distância, via plataforma de videoconferência, sim, mas com profissionais, 80 profissionais de vendas e de educação, treinadores, conectados no mundo inteiro para que eles melhorem a comunicação. Então, esse é o primeiro passo. Você, como líder, desenvolver a sua habilidade, você como executivo, como diretor, como CEO, CFO, qualquer C desses,
dê você o exemplo. Volte você a estudar, se comunique melhor com as pessoas. E promova isso. Promova workshops, treinamentos, melhore a capacidade de comunicação das pessoas em todas as áreas, para que elas se comuniquem melhor com os seus pares, com os seus líderes e liderados, com os seus clientes internos, como você disse, Hélio, e com os clientes externos, principalmente. A comunicação é o primeiro filtro que o cliente analisa quando recebe uma ligação, quando recebe uma chamada de vendas ou mesmo uma cobrança. Ele visualiza o prédio, a empresa, o profissional pela voz, pela transmissão de credibilidade e confiança que aquele profissional tem ao telefone. Então, é um caminho muito fácil, mas exige esforço e um pouco de investimento. Então não adianta só. Primeiro passo, então, ter consciência que a sua empresa precisa ter comunicação. Primeira questão. Entendeu? Vamos implantar aos poucos também, que também não pode ser nada forçado, que senão fica difícil, né? O pessoal não está acostumado com isso também. Então vai aos pouquinhos, como diz, na manhinha, vai chegando lá, né? Em vez de você, de repente, mandar aquele torpedo ou criar aquele grupo de WhatsApp horrível que ninguém entra, que ninguém vê, ou quando manda vai mandar nudes, né? Ninguém quer saber. O principal ninguém fala, né? Então, muitas vezes, não precisa ser uma reunião que seja um bate-papo de 1 minuto, 2, em pé mesmo, todo mundo. Gente, é o seguinte, hoje faremos isso, isso e isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Perfeito, resolveu o problema. Mas não, é uma complexidade, né, Edgar? Isso que às vezes me irrita. Quando a gente vai dar consultoria, não, porque eu vou mandar aqui um memorando, existe isso ainda? Você usa? Não, porque aqui vamos mandar aqui na nossa intranet e tal. Eu falei, não, gente, é só você chegar na pessoa e falar para ela. Junta, quantos funcionários você tem? Tenho 10. Eu falei, precisa de tudo isso? Junta 10 pessoas, 5 de um lado, 5 de outro e fala. Né? Então as pessoas têm essa dificuldade, Edgar, é terrível. Eu falei, elas complicam muito a comunicação. Não precisa, mas gente, é só falar. Se tiver dúvida, já resolve ele mesmo. Não entendeu, não compreendeu? Cara, é sensacional. Eu digo assim, olha, para você que está nos acompanhando, você que principalmente o nosso público, que é o empresário, o empreendedor, né, o CEO de empresa, eu tenho visto isso muitas vezes, né, essa questão, muita preocupação na questão de planejamento, muita preocupação no administrativo, muita preocupação no marketing, mas não utiliza o conceito básico de tudo isso, que é o quê? Comunicação. Se esses meios não se comunicarem bem, o produto final não finaliza e o serviço que você quer oferecer fica uma droga, porque ninguém entende e sabe o que é, né? Hélio, desculpa, você falou de projetos. Veja que interessante, uma consultoria americana, da The Economist, ela fez um levantamento fantástico com 400 empresas e alguns dados rápidos. 41% dos projetos atrasam ou falham por problemas de comunicação. Você, enquanto empresário, pode se dar ao luxo de ver 41% dos seus projetos atrasarem? Não tem como. Perder, por exemplo, 18% das vendas, que é um outro dado fortíssimo. E aí a gente vê que o buraco, Peter Drucker já dizia que 60% dos problemas corporativos advêm de falhas e ruídos na comunicação. Isso é um clichê? Não é mais, isso é um fato. Aliás, eu acredito que mais do que 60% muitas vezes vai para o ralo por conta das falhas e ruídos na comunicação. Baixa moral, perda de vendas, baixa performance, funcionário desmotivado, liderança que não consegue se comunicar. Eu estive numa empresa antes da pandemia, dando uma palestra, e descobri que um dos líderes fazia os feedbacks da seguinte forma. Ele pegava o mesmo feedback, escrevia um e-mail, copiava e colava e mandava o mesmo feedback para todos os seus liderados. Eu pergunto para você que está nos ouvindo, nos assistindo, será que esse feedback Ctrl+C, Ctrl+V, vai fazer alguma diferença na mente do teu liderado, no comportamento dele? É claro que não, estamos em 2020 e a gente ainda vê um comportamento de comunicação medíocre. Simplesmente por preguiça de entender o que é comunicação, de construir um bom roteiro de feedback, de chamar o liderado numa sala, tomar um café com ele, 1 a 1, e dar o feedback olhando nos olhos dele, usando a linguagem não verbal para dar peso à comunicação, para que na mente dele fique claro o que é que você está dizendo. Um e-mail frio e calculista não vai impactar o teu liderado. Então a gente tem que começar a repensar a comunicação
acho que nem repensar, é pensar mesmo, porque ela não está sendo pensada, de um ponto de vista mais estratégico no mundo corporativo, porque os prejuízos são grandes, são muito grandes. Em contrapartida, os resultados de empresas e profissionais que se comunicam bem são exponenciais. Sem dúvida alguma. Edgar, olha, o nosso papo aqui tá tão gostoso, cara, mas o tempo voa, não tá colaborando com a gente hoje, não sei o que tá acontecendo. Edgar, queria que você aproveitasse, deixasse os seus contatos, pessoal que quer conhecer, de repente quer fazer um curso com você, mentoria, ou a empresa tá meio capengando lá, você não sabe o que fazer, chama lá o Edgar Caetano, ele vai com certeza te dar uma orientação, planejamento de comunicação para dar tudo certo, para que os departamentos conversem entre si, que todo mundo se entenda, que é o mais importante. Então, por favor, deixa então seus contatos, o WhatsApp, redes sociais aí, os microfones da Show de Negócio aqui são seus, fica à vontade. Obrigado mais uma vez, Hélio, pela oportunidade. Vocês podem me achar no meu site, edgarcaetano.com.br, é também o meu ID no Instagram, @edgarcaetano.com.br, as demais redes sociais Edgar Caetano, WhatsApp 011, eu estou aqui em São Paulo, 983380117. Sim, pode me chamar no WhatsApp, pode tirar dúvidas de comunicação e oratória, fique à vontade, não vou cobrar nada, vai ser um prazer. E quem me mandar uma mensagem, quiser mandar um e-mail para edgarcaetano.com.br, eu vou enviar para vocês um convite, porque na próxima semana eu estarei palestrando no Congresso Nacional de Comunicação e Oratória, um evento único e exclusivo, 100% online e gratuito, que ocorre entre os dias 24 e 28 de agosto, somente para os inscritos. Então aproveita essa oportunidade, me mande uma mensagem, que vai ser um prazer encontrar os seus ouvintes, Hélio, e você, quiçá, no Congresso Nacional de Comunicação e Oratório, Conacor. Claro, vai ser um grande prazer. E eu quero aproveitar, você como bom e velho comunicador também, deixa aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, pessoal nas redes sociais, pessoal que quer, de repente, ingressar ou quer se aperfeiçoar em comunicação. Então fique à vontade, pode falar direto para a nossa câmera aqui, manda um recado que eu tenho certeza que o pessoal está ansioso para acompanhar, para ouvir. Você que está disposto, que está afim de realmente encarar esse desafio de comunicação e mudar os seus resultados de uma vez por todas, não se acomode. Aceite o risco, aceite o desafio. Jim Rohn, um grande empreendedor americano e escritor, ele tem uma frase marcante: se você não está disposto a se arriscar, esteja disposto a uma vida comum. E eu tenho certeza que se você está aqui agora conosco, comigo e com o Hélio, no Show de Negócios, é porque você não está disposto a uma vida comum. Então se arrisque, seja mais ousado, aprenda a se comunicar, porque como diria o nosso antigo aí, o camarada grande Benjamin Franklin, que está na nota mais valiosa de dólar, a nota de $100, o homem que não sabe expressar seus pensamentos está no mesmo nível daquele que não sabe pensar. Pense nisso. Um forte abraço, muito obrigado. Sensacional, Edgar Caetano, especialista em comunicação oratória, tem o conceito Walk the Talk, com mais de 25 anos de experiência e já acelerou aí a carreira corporativa de muita gente. Dada a satisfação de receber você aqui na Show de Negócios. Em breve também novidades aqui, viu? Do nosso querido Edgar Caetano aqui, que eu acho que logo, logo vai ter um programa surgindo aqui sobre comunicação na Show de Negócios. Edgar, obrigado pelo carinho mais uma vez. Um grande abraço e que, por favor, seja a primeira de muitas.